Você já esteve em uma encruzilhada, sentindo um forte impulso, ouvindo um sussurro interior, e se perguntou com o coração na mão: isto é Deus me guiando? Ou o inimigo tentando me confundir? Essa dúvida, essa incerteza que aperta o peito, não é apenas real, ela tem o poder de nos paralisar completamente. É uma batalha silenciosa travada na mente, onde cada decisão parece carregar o peso da eternidade. Você anseia por seguir a vontade de Deus, mas o medo de dar um passo em falso, de interpretar mal os sinais e acabar se afastando do caminho dele, cria uma névoa densa de ansiedade. Esse sentimento não é um sinal de falta de fé, mas sim de um desejo profundo e sincero de acertar. Um desejo que o próprio Deus honra. É a luta de quem leva a sério o seu relacionamento com o Criador, e que por isso mesmo, sente intensamente a responsabilidade de cada escolha. Quando não possuímos a clareza para diferenciar essas vozes espirituais, corremos o risco de viver sob uma nuvem constante de agitação e medo. Essa confusão nos leva a tomar decisões baseadas na insegurança, não na fé. Sentimos o peso esmagador da acusação a cada erro, acreditando que decepcionamos a Deus de forma irremediável. O pior de tudo é o risco sutil, mas devastador, de ignorarmos a verdadeira direção do Pai, simplesmente por medo de que seja um engano. Essa incerteza persistente não é inofensiva. Ela é um ladrão que rouba a nossa paz, mina a nossa confiança e nos impede de avançar com a ousadia que o Espírito Santo deseja nos dar. Mas eu quero que você saiba que não precisa ser assim. Neste vídeo, vamos acender uma luz sobre essa confusão. Nós vamos explorar juntos 4 diferenças fundamentais e práticas entre a voz de Deus e a voz do inimigo. E fique até o final, porque a 4ª diferença é a chave mestra que desmascara as mentiras mais sutis, aquelas que muitas vezes o nosso próprio coração quer acreditar. E essa busca por clareza nos leva diretamente à primeira e talvez mais fundamental diferença entre as duas vozes. A primeira grande verdade é esta: a voz de Deus edifica, enquanto a voz do inimigo acusa. Pense nisso por um momento. A palavra nos lembra que Deus nos corrige como um pai amoroso, não para nos esmagar, mas para nos moldar e nos aperfeiçoar. A correção dele, mesmo quando é dura, tem sempre o objetivo de nos construir, de nos levantar e de nos aproximar dele. Por outro lado, a Bíblia descreve o inimigo com um título específico: o acusador. Sua principal função é nos apontar o dedo, nos lembrar constantemente de nossas falhas e nos prender em um ciclo de culpa e vergonha. A acusação nos paralisa, nos define por nossos piores momentos e sussurra que não há mais esperança de mudança. A edificação, por sua vez, nos capacita, nos define pelo nosso potencial em Cristo e nos mostra o caminho para a restauração. Para tornar isso mais concreto, imagine que você cometeu um erro. Talvez tenha perdido a paciência e dito palavras duras a alguém que ama. A voz da acusação soará implacável em sua mente. Você não tem conserto. Olhe o que você fez de novo. Você se diz cristão, mas é um hipócrita. Deus certamente está desapontado com você. Essa voz traz um peso de condenação, uma sentença final que te deixa sem saída. Agora, ouça a voz de Deus no mesmo cenário. Ela soará firme, mas cheia de graça. Meu filho, essa atitude não reflete o novo coração que eu te dei. Isso feriu a outra pessoa e entristeceu o meu espírito. Agora, levante-se, peça perdão, aprenda com isso e me deixe te ajudar a desenvolver o fruto da paciência. O meu amor por você não diminuiu por causa do seu erro. Percebe a diferença? Então pause por um instante e se pergunte: a voz que você tem ouvido sobre suas falhas está trazendo um peso de condenação ou um caminho de restauração? Isso nos conduz perfeitamente ao segundo ponto de discernimento, que é o resultado emocional que cada voz produz em nós. Grave isto em seu coração. A voz de Deus, em sua essência, traz paz, enquanto a voz do inimigo invariavelmente gera ansiedade e confusão. O apóstolo Paulo nos afirma que Deus não é autor de confusão, mas sim de paz. De fato, a paz é um dos frutos diretos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Essa paz divina não é a ausência de problemas, mas uma calma inexplicável que ancora a nossa alma mesmo em meio às tempestades da vida. Por outro lado, a ansiedade, o tumulto interior, aquele turbilhão de pensamentos caóticos e cenários catastróficos é uma assinatura clara da atuação do inimigo. Ele prospera na desordem mental, semeando dúvidas e medos para nos tirar do nosso centro de confiança em Deus, nos deixando agitados e incapazes de ouvir com clareza. Vamos a um exemplo prático. Você está orando sobre uma decisão importante, como aceitar uma nova proposta de emprego que mudaria sua vida. A voz da ansiedade e da confusão vai te bombardear com 1 milhão de "e se?". E se não for a vontade de Deus? E se você fracassar? E se você se arrepender depois?
E se houver outra porta melhor que você está perdendo, esse bombardeio te deixa exausto e apavorado. A voz de Deus, no entanto, opera de forma diferente. Pode haver um nervosismo natural diante do desconhecido, claro, mas por baixo de tudo isso, você sentirá uma paz serena, uma certeza calma no seu espírito de que Ele está no controle, independentemente do resultado. É aquela paz sobre a qual a Bíblia diz que excede todo entendimento. Portanto, a pergunta que você deve se fazer é: essa direção que estou considerando está produzindo em meu coração uma paz que acalma a tempestade? Ou uma ansiedade que cria a tempestade? A terceira chave para o discernimento é um pilar de segurança para a nossa fé. É a seguinte: a voz de Deus sempre confirma a sua palavra escrita, enquanto a voz do inimigo a distorce. Deus é consistente. Ele não se contradiz. A voz dele que fala ao nosso espírito, aquilo que chamamos de rema, nunca, jamais, irá violar os princípios eternos e o caráter dele revelados na Bíblia. A Logos, a Escritura, é a nossa bússola, a nossa lâmpada para os pés. Qualquer pensamento, sentimento ou suposta direção que entre em conflito com os mandamentos claros de amor, santidade, honestidade e justiça da Bíblia pode ser imediatamente descartado. O inimigo, por sua vez, é um mestre da manipulação. Sua tática mais eficaz não é a mentira descarada, mas a meia-verdade. Ele usa versículos fora de contexto para justificar o egoísmo, o pecado ou a desobediência, exatamente como fez ao tentar Jesus no deserto. Imagine uma situação em que alguém se sente tentado a entrar em um relacionamento amoroso com uma pessoa que claramente não compartilha da mesma fé. A voz da distorção pode sussurrar: não se preocupe, você vai ganhá-lo para Jesus. Deus quer que você seja feliz, e essa pessoa te faz feliz. O amor conquista tudo, não é? Ela usa conceitos cristãos, como amor e felicidade, para justificar um caminho que a palavra explicitamente desaconselha. A voz da verdade de Deus, no entanto, será consistente com a Escritura, lembrando com amor: não se ponham em jugo desigual. Busque primeiro o reino de Deus, e a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumprirá em sua vida, no tempo certo. Diante de uma decisão, a pergunta crucial é: este caminho ou pensamento que está sendo sugerido à minha mente se alinha perfeitamente com o caráter, os princípios e os mandamentos de Deus revelados na Bíblia, sem precisar de malabarismos ou desculpas? Finalmente, chegamos à quarta e mais poderosa diferença, a chave mestra que prometi no início, capaz de desmascarar as mentiras mais sutis. É esta: a voz de Deus sempre aponta para Cristo, enquanto a voz do inimigo, invariavelmente, aponta para o eu. O próprio Jesus nos ensinou que a missão principal do Espírito Santo é glorificá-lo, ou seja, chamar a atenção para a pessoa e a obra de Cristo. Portanto, quando Deus fala conosco, o resultado final é que nos tornamos mais humildes, mais dependentes dele, mais maravilhados com a sua graça e mais focados em seu Filho. Em contrapartida, a estratégia central do inimigo é nos tornar o centro do nosso próprio universo. E ele faz isso de duas formas opostas, mas com a mesma origem. O orgulho, que diz: olhe como você é bom, espiritual e autossuficiente. Ou a autocondenação, que diz: olhe como você é um fracasso, um caso perdido. Em ambos os cenários, o holofote está sobre o eu. Pense em um momento de grande conquista ministerial ou profissional. A voz do inimigo disfarçada de autoconfiança dirá: você conseguiu, foi o seu esforço, a sua capacidade. Você merece todo o crédito. Você é mais talentoso que os outros. O foco é total no eu, inflando o ego e promovendo a independência de Deus. A voz de Deus, nesse mesmo cenário, inspirará um sentimento completamente diferente, um de profunda gratidão e humildade. Graças a Deus pela força, pela oportunidade e pela capacidade que Ele te concedeu. Agora, use isso para honrá-lo ainda mais e para servir e abençoar as pessoas ao seu redor. O foco se move imediatamente do eu para a glória de Deus e o amor ao próximo. Portanto, a pergunta definitiva que devemos nos fazer é: o resultado final desse pensamento, desse sentimento ou dessa direção me torna mais obcecado comigo mesmo, seja por orgulho ou por autopiedade, ou me leva a uma maior dependência de Cristo e um amor mais profundo por Deus e pelas pessoas? Então, vamos guardar essas verdades em nosso coração como um guia seguro. Percebe como a edificação, a paz, a palavra e o foco em Cristo trabalham juntos? Eles formam um filtro divino, uma rede de segurança espiritual para a nossa mente. Uma não anda sem a outra. A voz de Deus sempre irá construir, nunca demolir sua identidade. Ela sempre trará uma paz que acalma, nunca uma ansiedade que perturba. Ela sempre estará em perfeita harmonia com a sua palavra eterna,
nunca a contradizendo. E acima de tudo, ela sempre irá glorificar a Jesus, nos tornando mais humildes e dependentes dele. E nunca irá inflar o nosso ego. Lembre-se, o discernimento espiritual é como um músculo que se fortalece com a prática, na intimidade da oração e na meditação constante da Bíblia. Portanto, não se puna pelas vezes em que você já se confundiu. Cada passo na jornada é um aprendizado. Jesus nos fez uma promessa poderosa. As suas ovelhas conhecem a sua voz. Você é ovelha dele. Continue buscando o pastor, e a voz dele se tornará cada vez mais clara, familiar e inconfundível para você. Essa jornada de aprender a ouvir é um dos maiores privilégios da nossa fé. Deus não é um ser distante e silencioso que se deleita em nossa confusão. Ele é um Pai amoroso que anseia por se comunicar conosco, por nos guiar em cada detalhe de nossas vidas. Ele é paciente, cheio de graça e compreende a nossa luta. Continue se aproximando dele com um coração aberto e sincero, e confie que ele está mais interessado em falar com você do que você em ouvir. A sua parte é cultivar um ambiente de quietude para que a voz dele, que muitas vezes é um sussurro suave e delicado, possa ser ouvida acima do ruído do mundo e da ansiedade interior. Agora, eu gostaria de ouvir você. Qual dessas 4 diferenças foi a mais esclarecedora para você neste momento específico da sua vida? Deixe seu comentário aqui embaixo, pois a sua experiência e o seu discernimento podem ser a luz que outra pessoa está precisando. E se este vídeo te abençoou e trouxe clareza, se inscreva no canal para que possamos continuar essa jornada de crescimento espiritual juntos.